Uma alegria imensa retornar aqui à fraternidade, iniciar o ano propriamente dito, para que a gente dê continuidade nesse trabalho da divulgação do Evangelho, mas que principalmente nós já chegamos no momento de divulgar esse Evangelho muito mais na prática do que nas palavras. É o momento que a gente precisa bem mais agora introspectar as palavras que já escutamos, tudo que nós já vivemos em outras existências, nessa, para começar agora a praticar em favor de nós, a favor do outro. Agradeço a Deus imensamente a oportunidade do trabalho, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, a oportunidade de vida, a oportunidade de mais um ano. Esperamos que seja um ano de muito trabalho, de muito progresso individual, mas muito mais de progresso coletivo. É o que nós estamos ansiosos para ver, mas para isso nós precisamos também ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quando muitas pessoas falam em fim dos tempos, a gente escuta muito essa frase quando a gente quer se referir a algo que não está dentro do nosso costume, dentro daquilo que nós colocamos como normalidade. Quando algo sai fora daquilo que nós imaginamos como normal, nós dizemos é o fim dos tempos. Uma expressão, uma força de expressão que diz até os mais antigos, quando com o passar do tempo algo muda e já não segue aquela mesma circunstância, quando vê, diz, meu Deus, é o fim dos tempos. E eu achava que era só dos mais antigos, mas já me peguei tantas vezes dizendo, meu Deus, é o fim dos tempos. Hoje com essa moda da internet que invade as nossas vidas, e há quem fale que há uma vida paralela do mundo virtual, eu já estou achando que a vida paralela é a do mundo real, que a verdadeira vida parece a do mundo cibernético, do mundo da internet. E eu escutando uma blogueira dizendo, falando sobre outra pessoa, e disse, meu Deus, fulano é um amigo que a internet me deu. Eu disse, meu Deus, é o fim dos tempos, porque eu já escutei dizer que era um amigo que a vida lhe deu, que a casa espírita lhe deu, que a igreja lhe deu, que a família lhe deu, que o trabalho lhe deu, mas foi um amigo que a internet me deu. Parece que vamos escutar muito mais isso a partir de agora, mas precisamos estar atentos para o que está ocorrendo. Quando nós falamos na instrução dos Espíritos, quando os Espíritos nos falam sobre essa nova era, nós precisamos entender também que nem sempre a nova era é a era definitiva. A nova era é mais uma oportunidade que nós teremos no andar desse progresso, mas que é mais uma nova era diante do que a humanidade já passou, de outras novas eras. E nós começamos a compreender mais ainda o amor que Deus tem por nós. Quando nós fazemos essa junção de que em cada momento da humanidade, que em cada momento histórico, Deus foi nos presenteando com aquilo que nós necessitávamos. Não nos deu aquilo que nós não tínhamos a capacidade ainda de absorver, de entender. Assim como uma criança, assim como uma pessoa que acaba de adentrar uma escola, que ainda não sabe ler, não é dado para ela já uma redação para ela fazer. Como não é dado ainda uma criança no primeiro ano do ensino fundamental uma equação de segundo grau para ela resolver. Ela não teria capacidade ainda, nem conseguido ter a instrução necessária para resolver a problemática. Mas se o que nos ocorre hoje já é porque nós temos a capacidade de lidar e de resolver. Assim foi durante toda a história do mundo, inclusive naquela velha frase também, desde que o mundo é mundo. E se nós olharmos no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, nós vamos identificar como tem o surgimento deste mundo que nós estamos. Assim como na Gênese, o Kardec, que nos relembra como tudo isso se originou. Mas a força que Emmanuel nos fala para que uma massa se desloque e que a partir dali há o surgimento de um mundo
um mundo que irá povoar bilhões de almas, que posteriormente, dentro do seu caminhar, irão ter a necessidade da instrução para poder, como espíritos, evoluírem. Um mundo criado a partir de um contexto inicial, mundo primitivo, onde os espíritos vieram a povoar posteriormente, mas inicialmente ser feito biologicamente, fisicamente, para que pudesse dar condições do desenvolvimento desses espíritos que chegariam aqui, nós. Então a Terra passa por todo esse processo. Os espíritos começam a povoar aqui, os primeiros homens, mas ainda sem instrução nenhuma, sem nem o desenvolvimento do seu pensamento, da sua razão, da sua inteligência. Com o tempo, isso foi sendo adquirido. E nós, como seres humanos, dentro do nosso mundo individual, nós queremos chegar muitas vezes a certos patamares sem passarmos ainda pelos graus necessários que temos que passar até conseguir conquistar. Quantas vezes, quando aquilo que nós almejávamos, um cargo, um concurso, um vestibular, um bem material, que nós almejamos tanto e nós não conseguimos, mas lá na frente, depois de muita persistência, nós conseguimos e dizemos: ainda bem que foi agora. Há 5 anos eu não teria capacidade de lidar com isso. Que bom que isso foi me dado agora, porque me maturou, me deu maturidade emocional, psicológica, moral, para poder ter, para poder exercer. Assim, Deus faz conosco, tanto na criação do mundo, como na escala evolutiva de cada espírito. Jesus veio ser o governador espiritual desta terra e dentro de toda a sua programação caminha a humanidade. A partir de um certo tempo, quando o homem começa ainda a engatinhar como um animal irracional, posteriormente o homem adquire, depois de muitos anos, a sua forma ereta, os ditos Homo sapiens, que começam a exercer o seu trabalho perante comunidades. Nos fala ainda sobre, inicialmente, que o homem nem Homo sapiens chegava a ser e já era designado como caçadores-coletores. Apenas caçavam, comiam, caçavam e comiam, até se desenvolver como Homo sapiens, e aí passar pela organização que teriam. Caçavam, o outro olhava a comunidade, o outro lavava a caça, o outro fazia o fogo, e posteriormente isso foi surgindo e passando no desenvolvimento de toda a humanidade. Não era hora ainda do homem utilizar o seu raciocínio, mas era hora do homem utilizar o seu instinto. O instinto que todos nós ainda temos, como está na própria lei de destruição, nos dita por Kardec. O homem ainda, o espírito, ainda carrega com si o seu instinto, tão necessário por vezes quanto o seu sentimento. Muitas vezes falamos que o instinto não é bom. Mas você agiu por instinto, falamos como uma forma pejorativa, mas quantas vezes o nosso instinto nos encaminhou corretamente? Precisamos apenas tentar domá-lo um pouco, mas isso é inerente a todos nós. A partir dessa construção instintiva, foi que aí a humanidade começou vagarosamente a poder desenvolver a razão, através do pensamento. E aí começaram a se agrupar, começaram a formar comunidades, começaram a ter trocas de ideias. Com o exercício da razão, surge a inteligência. Veja como Deus nos leva vagarosamente a nos aprofundarmos.
E assim é em tudo que nós fazemos na nossa vida. Muitas vezes queremos chegar lá na frente. Às vezes, quando vamos fazer uma comida, precisamos inicialmente, eu já sofri muito com isso. Tem uma história de você primeiro bota a cebola, você vai refogar, né? Bota lá a manteiga, o azeite, enfim, primeiro a cebola, o alho. Porque se você bota tomate primeiro, para depois pôr a cebola. E aí eu já fiz isso. Rapaz, não sei porque o tomate ficou preto. Não esperou a cebola chegar. Mas veja que tudo tem uma ordem a ser seguida, uma ordem justa. E quando nós falamos sobre o fim dos tempos, porque nós como humanos, como espíritos ainda imperfeitos, temos a tendência de ser muito mais apocalíptico do que ser Gênesis. E nós falamos do Apocalipse que vai ocorrer quando nós estivermos aqui encarnados. Por quê? Dentro também da nossa personalidade ainda egóica, orgulhosa e vaidosa, nós só seremos os últimos habitantes da Terra. Quantas já previsões de que o mundo iria acabar, que iria acontecer uma catástrofe, de que tudo iria terminar de uma hora para outra, de que um meteoro atingiria o planeta Terra, de que uma inundação ocorreria com datas marcadas, porque o homem também precisa do calendário para se localizar. E falamos muito nisso, do Apocalipse. Quando falamos do fim do tempo, nós dizemos, é o fim dos tempos, tudo vai se acabar. Agora, eu aqui. Porque nós achamos que somos a última Coca-Cola do deserto. É o momento, eu cheguei, esperou eu encarnar para agora acabar o mundo. Temos ainda esse pensamento, nós não olhamos que nós somos ainda meio, nós achamos que somos fim de tudo. Olhamos às vezes as tecnologias atuais, olhamos para o passado com desdém, dizer, meu Deus, como é que sobreviveria, como é que as pessoas sobreviviam dessa maneira? Por que não olhamos para frente? E imaginemos quantos irão olhar para trás e dizer como eles viviam sem amar. Como eles viviam sem abraçar. Como eles viviam sem respeitar o outro. Nós ainda temos uma visão tão curta da humanidade e de toda a inteligência que cerca o planeta Terra. Vindo com Deus e Jesus, o governador espiritual, que nos lembra, Emmanuel também no Caminho da Luz, sobre a esfera onde existem os espíritos chamados crísticos, os deuses com D minúsculo, aqueles espíritos da mais alta escala, que estão também sob a égide desse planeta. E assim a humanidade vai passando por todas as suas circunstâncias, situações, até que em certo momento, depois do homem desenvolver a sua razão e a sua racionalidade, há uma necessidade da humanidade começar o seu desenvolvimento moral. E esse desenvolvimento moral teria que vir inicialmente através da religiosidade. Porque os deuses eram o Deus de cada um. Como nós, às vezes, ainda temos a mania de achar que meu Deus é diferente do Deus do outro. De que meu Deus pensa diferente do Deus do outro. Havia uma porção de deuses. E até que em certo momento nós temos o principal sinal de um Deus que não era humano, de um Deus único, através de Moisés, que recebe os mandamentos. Na sua faculdade mediúnica, entende os mandamentos dados pelo alto, e como
um grande doutor da lei também, Moisés, precisava colocar naquela civilização ainda selvagem, no ponto de vista moral, uma lei que amedrontasse. E notemos que nos mandamentos, no decálogo, ditos por Moisés, vindos de Deus, a palavra-chave é não. Não. Não matarás. Não roubarás. Negativo. Não. Deus vai nos moldando. Primeiro, não. Depois nós vamos chegar em Jesus, que vai dizer sim. Ama. Perdoa. Olha como nós precisamos desse aspecto moral para que nós entendamos o que nós estamos fazendo aqui. E aí a gente vai entender o próprio Kardec, que ao final das suas leis morais vai nos falar, encerrar com a lei de amor, de justiça e de caridade. Mas inicialmente, ainda nos mandamentos de Moisés, traria naquele momento o entendimento: eu sou o único Deus. Não é cada um que tem um Deus, mas apenas eu. E naquele momento a humanidade precisava escutar daquela forma, entender inicialmente aquele Deus que estava ali, amedrontando às vezes um Deus rebelde, um Deus punitivo, um Deus que tinha olho grande para quem fizesse algo, porque a humanidade não tinha direcionamento e precisou de maneira rígida parar. Tem o filho que você olha para ele e ele entende a mensagem. Tem o filho que você olha e ele não entende a mensagem. Tem o filho que você precisa sentar com ele e conversar diretamente para que ele entenda a mensagem. Tem o filho que você, por vezes, tem que dizer não, não vai fazer. Que só assim ele entenda a mensagem. É de cada um, é do adiantamento de cada um. E assim foi inicialmente. E nós, como está também no último capítulo da Gênesis, são chegados os tempos. E aí a gente precisa entender qual é o sentimento que gera em nós quando é dito que os tempos são chegados. É esperança ou desespero? O que nós estamos fazendo na nossa vida e o que nós estamos querendo fazer dela vai depender de onde nós estamos seguindo. Essa mensagem trará consolo, mas para alguns trará certo desespero, porque são chegados os tempos, inclusive quando Jesus nos lembrou: os mansos e pacíficos herdarão a terra. Outros não mais, porque a terra precisa progredir, como nós, como espíritos, também precisamos progredir. E quem não consegue acompanhar precisa se retirar. Nós ficamos esperando muito a transição planetária. Nós esperamos um mundo diferente, mas nós não queremos ser diferentes. Nós queremos um mundo pronto. Nós queremos datas, dias, hora que tudo vai ocorrer. E a gente esquece que os espíritos não lidam com o calendário. O homem sim. Algumas possibilidades que quando nós vamos ver em Kardec, no próprio livro dos Espíritos, quando se fala da lei do progresso, e que tudo é para progredir, tudo é para melhorar, tudo é para avançar, nós vamos ver em certos comentários do próprio Kardec falando sobre uma perspectiva de tempo em relação ao cristianismo. Quando o cristianismo surgiu e passou quase 3 séculos sendo uma seita,
perseguido. Só após isso o cristianismo conseguiu andar no seu caminho correto. E aí a gente pensa, a doutrina espírita e o espiritismo também, esse tempo todo. Nem sempre as datas são como nós pensamos. Mas é preciso, antes de estar preocupado se o mundo está ficando melhor, é se nós estamos ficando melhor. Porque precisava naquele momento, inicialmente, da justiça de Deus, no tempo de Moisés. Da justiça. Não faça, se fizeres, serás punido. Não faça, se fizeres, terá uma consequência. Inicia-se a era da justiça. Mas a humanidade, e Haroldo Dutra diz muito bem isso, num certo ponto, quando ele fala, nesse momento, depois de Moisés, não já poderia o Espiritismo vir? Mas ele mesmo diz, está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de verdade diz, espírita, amai-vos, e posteriormente instruí-vos. Havia uma necessidade inicial de amar. E aí, Jesus, como governador espiritual da terra, observando quando as coisas estavam andando, Moisés já tinha dado seus ordenamentos, mas Jesus ainda balançava a cabeça, dizia, não, o negócio não está tão bom não vou mandar mais ninguém lá não. Sabe a mãe quando quer resolver? Eu falo muito de mãe porque minha mãe é muito assim, eu vou lá que resolvo, mãe, eu vou lá que resolvo, deixa eu ir lá que eu resolvo. Aí Jesus diz, não, eu posso ir, mestre, eu posso dar uma mensagem lá. Não, Moisés já foi, deixa eu ir também. Não, agora quem vai sou eu. E veio aquele que os profetas já anunciavam, virá o Messias. Isaías nos fala sobre isso muito bem. Como virá esse Messias? Como chegará esse Messias? Mas a comunidade judaica, seguindo as tradições do próprio Moisés, da lei mosaica, esperava o enviado de Deus, que dava continuidade àquela questão punitiva. E o Deus do exército, o Deus da guerra, o Deus que pensa. E aí chega um homem que diz, amai os vossos inimigos. Não pode ser. Esse não pode ser o enviado. E aí nós perguntamos, quando lemos no Evangelho e quando esperamos o planeta regenerado ou a nova era, será se nós não já estamos nela e nós não estamos vendo? Será se nós estivéssemos, alguns aqui estavam certamente no tempo que Jesus estava andando e nós não víamos a mensagem, nós não víamos e nós não reconhecíamos aquele homem? Quantos de nós falamos dos fariseus, dos perseguidores, dos apontadores de Jesus? E imaginemos se Jesus estivesse hoje aqui entre nós, se nós íamos reconhecê-lo. Eu não estou falando de Henrique Cristo não, mas imaginemos, se nós esperamos uma nova era, nós precisamos estar atentos para receber. Se nós vamos sair esperando a chuva cair, se nós vamos sair de casa esperando a chuva cair, nós vamos sair com roupas para o frio, nós não vamos conseguir observar o sol porque nós estamos preocupados com a chuva, se vai cair ou não.
Há uma necessidade de nós olharmos bem mais a fundo o que está acontecendo no nosso mundo do que continuar estreitando nossa visão. Porque o próprio Kardec, em um momento, na própria Lei do Progresso, capítulo 8, da parte 3 do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, das leis naturais, o próprio Kardec pergunta: como avançar o homem ainda cheio de maldade como tem? O próprio Kardec. E aí Saulo César, lá da FEB, ele disse: eu acho que Kardec, nesse momento, estava assistindo o Jornal Nacional. Eu acho que nós estamos procurando um mundo perfeito, porque nós nos achamos perfeitos. Mas nós precisamos encontrar um mundo em que luta para ser melhor. Porque é como o próprio Kardec nos fala: o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço para o seu melhoramento moral. E quanto à sua luta contra as suas más inclinações, o planeta Terra também luta contra as más inclinações. Ainda está lutando. Não está fugindo do bom combate. Mas nós insistimos em ter o olhar para a internet de coisas desastrosas. Hoje estamos na era das curtidas. Bota uma mensagem boa, espera as curtidas. Bota um desastre, espera as curtidas. E isso quer dizer que o mundo tem só desastre? Não. Nós precisamos ter olhos de ver. Nós precisamos entender que nós já entramos em um novo momento. Nós precisamos entender de que a humanidade começa a caminhar com outros olhos. Mas isso é um processo. Isso não vai mudar da noite para o dia, como inclusive nos lembra Kardec na Gênese. Não vai haver uma grande explosão, não vai haver uma grande mudança, não vai haver um grande terremoto que vai cair metade dos que não são tão evoluídos e vai ficar só o resto. Não vai a terra fazer assim e descer só aqueles que o espírito ainda não está preparado. Não vai. A mudança é feita gradativamente. Se nós colocarmos muito componente químico que ajuda certas vezes a limpar uma água, um ambiente, poderá prejudicar. Aos poucos, em doses homeopáticas, nós vamos começar em certos aspectos ver, se nós quisermos, a mudança em certos patamares de visão do mundo. E Jesus começou a trazer essa mensagem de amar. E lembrou, por mais quando era falado que não era aquele enviado por Deus, e ele disse: eu não vim destruir a lei, não se preocupem, mas eu vim dar cumprimento. Mas ao invés de dizer não, eu vim dizer sim. Façais ao outro aquilo que gostaria que fizesse contigo. Não é não façais. Ama o próximo como a ti mesmo. Dar a outra face para aquele que te bate de um lado. Jesus veio nos ensinar outra forma de enxergar o mundo. E assim como nos diz Emmanuel também, acredito que no Vinha de Luz, tem um trecho que me chamou muita atenção. Uma vez eu estava para fazer uma palestra e foi lido antes. Porque a gente costuma dizer, Jesus veio aqui há 2000 anos. E aí, ao invés de dizer 2000 anos, Emmanuel disse quase 200 séculos. Me tocou profundamente. 200 séculos. E nós, continua ele, ainda estamos noivos do Evangelho. Gente, isso é para qualquer pessoa que está noivo há 10 anos ficar feliz.
Porque do evangelho 200 séculos, e a gente não pediu o evangelho em casamento. 15 anos de noivado é besteira. São 200 séculos. Agora quem está noivo vai dizer: tenha calma, minha filha. É 200 séculos e eu não casei com o evangelho. Você só está com 10 anos. Mas veja, ainda o nosso medo de poder mergulhar nessa profundidade. E a gente, muitas vezes, apontou o Mestre Jesus. Não viu a mensagem. Quantos espíritos elevados naquela época que não viam Jesus passar, que não entendeu sua mensagem. Certa vez eu estava num programa de rádio, que eu tive a oportunidade de falar, e vem essa questão de revelação, e eu sou meio... Tá, vamos ver que tipo de revelação, porque essa revelação teológica é um pouco complicada, né? Revelar geralmente descortinar, mostrar uma verdade, para que o Espiritismo não seja tão presunçoso, parecer vez ou outra, dizer eu estou na doutrina que é a revelação, que é a solução. E aí fui indagado sobre isso, e eu voltei a pergunta ao entrevistador: você acha que naquela época Jesus era revelação? A revelação se dá com o tempo, se dá com a razão, se dá com aquilo que a gente não pode lutar contra. E por isso que Kardec vem nos falar sobre a importância da fé. Mas não de uma fé cega, da fé raciocinada, da fé que nos dá parâmetro, que é capaz de lidar com a verdade em qualquer tempo da humanidade. As coisas se modificam e já vêm se modificando. Mas nós já tínhamos amor, nós já tínhamos justiça. Mas faltava o entendimento. Para que amar? Para que eu amar o outro se ele vai morrer? Para que eu ajudar o outro se minha vida acaba aqui? E esse amor passou por quase 2000 anos de Jesus. As religiões se formaram, os dogmas começaram a tomar conta da mensagem de Jesus. A mensagem se desvirtuou e nós não encontrávamos mais a mensagem daquele Rabi da Galileia. Andava tudo meio conturbado, escuro, até que na França do século XIX surge a doutrina dos espíritos, que não nos traz proselitismos, porque Kardec precisou deixar bem claro: não é fora do espiritismo que não há salvação, mas sim fora da caridade. Não me importa se você é espírita, se você é ateu, se você é judeu, se você é evangélico, se você é católico. O que importa é o que você está construindo dentro de você. Essa é a nova era. Essa é a nova era em que as religiões começarão a dar espaço ao próprio sentimento de fraternidade, de solidariedade, de caridade, independente de quem esteja ao meu lado, da cor, de onde veio, da orientação sexual, porque eu vou conseguir enxergar o outro como um espírito como eu, imperfeito, mas louco para ser perfeito, como eu sou. Porque só eu tenho esse anseio, o outro também não tem? Mas a doutrina dos espíritos nos mostra sobre a reencarnação. Não. Você não vai amar e o seu ente querido vai embora. Ele permanecerá. Vocês continuarão a se amar. Esses laços são interligados definitivamente. Nós nos ligamos pelo amor definitivamente.
Vale a pena amar. Vale a pena você se doar. Você vai ver que em cada gesto que você fizer, vai acrescentar dentro de ti. O ganho é nosso. Eu aprendo muito. A humanidade caminha a passos largos na intelectualidade. Chegamos a níveis extremos que eu acho que tem hora que a gente nem merecia tanto, porque ainda não sabemos conduzir. Mas nós já chegamos à descoberta de várias e várias curas para doenças. Nós já chegamos a medicamentos, porque a gente hoje está indo no trabalho, tranquilamente, vem aquela dorzinha de cabeça, mulher, tu tem um comprimido aí para mim? Aí tomou, passou. Não existia isso. Nós temos tantas facilidades, as distâncias diminuíram através das próprias redes sociais, se bem olhadas, bem aproveitadas. As tecnologias chegam e nos assustam, e com uma rapidez imensa, nós vamos passar ainda e vamos avançar muito mais. Certa vez eu passava, eu tenho uma pretensão na minha vida, e quando eu falo vida, é espiritual, então eu tenho muito tempo, de deixar de comer carne vermelha. Isso é uma das coisas mais difíceis para mim. Fiquei muito acalentado porque no MIEP passado, Décio Iandoli disse também que era uma pretensão dele, mas ele achava que nessa encarnação não ia dar. Mas eu passei certa vez na frente de uma churrascaria e aquele cheiro subiu. Eu estava com a minha esposa e veio na minha mente, lá na frente, no mundo melhor, nós iremos dizer assim: gente, o povo se reunia num local para comer carne de animal. E era uma festa, viu? Meu Deus do céu, e eu estou no meio dessa festa. Às vezes nós julgamos, quando olhamos no passado, a ignorância de certas pessoas. Esse povo se entrega a tudo isso, mas precisamos olhar ao nosso tempo, ainda que nós não estamos conseguindo lidar, mas sem culpa. Vou lá, toda vez que eu entro na churrascaria, eu lembro dessa frase que eu disse: meu Deus, eu vou estar aqui. Quando falar, eu vou saber que estão remetendo a mim. Eu estava aqui dentro também. Mas veja só como as coisas são primitivas em certos aspectos e outras já avançadas. Como nós já conseguimos caminhar, como nós já conseguimos tantas descobertas. Como veio o entendimento da humanidade de que existia um Deus, de que inicialmente esse Deus punia, mas que posteriormente veio um homem que nos falou que esse Deus é amor. E aí dizer: Senhor, está deixando a gente meio complicado. E ele disse: calma, vai vir um Consolador prometido. E ele vai explicar bem direitinho o que eu estou dizendo. E assim a doutrina espírita nos dá essa oportunidade, mas ela não nos dá a direção que cabe a cada um de nós. Eu sou espírita, eu entendo a mensagem, estou bacana. É fora da caridade, não é fora do centro espírita, não. Nós precisamos ter olhos de ver quem está aí todo dia, sem que nós saibamos, lutando por um mundo melhor. Quem está todo dia dedicando o seu tempo em prol do outro. Quem está todo dia mesmo sendo grato a Deus.
Porque grato pela minha família, quando nós vemos as pessoas dizendo, meu Deus, muito obrigado pela minha família, isso é lindo. Coloca uma foto e diz, muito obrigado pela família que temos. Se Deus está te dando e você tem merecimento para ter esta família, é para que você ensine o sabor de ter família a quem não tem família. Se Deus está te dando o merecimento e a oportunidade de ter uma situação financeira confortável, é para que você auxilie como forma de gratidão aqueles que não sabem o que é ter uma condição confortável financeira. Se Deus está te dando saúde, é para que nós possamos doar àquele que está sentindo falta da saúde. Aconteceu um fato comigo esses dias que eu fiquei pensando sobre essa gratidão. E nós dizemos que somos muito gratos à vida quando tudo está muito bom. Às vezes quando a gente começa a reclamar um pouco. Mas geralmente nós só agradecemos a vida, a oportunidade de estarmos vivos. E eu dizendo, meu Deus, como é que eu consigo agradecer essa oportunidade de estar vivo de uma forma mais efetiva? E aí, na rede social, eu vi uma foto de um rapaz doando sangue. E na legenda ele dizia, nada melhor do que no dia que eu nasci, agradecer esse dia, dando vida a outro, doando vida a outro. Então nós precisamos entender que nós somos participantes dessa nova era e que nós já adentramos a nova era e que as crianças que agora vêm não admitirão mais palavras, mas sim exemplos de que as indagações começam a ficar muito mais profundas, porque começam a mesclar espíritos que já foram de alto grau, começam um retorno para ajudar nesse momento da nova era. As mudanças estão acontecendo cotidianamente, progressivamente. A doutrina espírita nos alerta para este caminhar. A doutrina espírita nos alerta para a nossa principal julgadora, a consciência. A época da hipocrisia está chegando ao seu fim. Não adianta apenas imagem, é preciso profundidade no que for fazer. Não adianta apenas sorrisos como força de expressão, é necessário sorrir com amor. Não adianta abraços por abraçar, é necessário trocar energia com o outro. Há um tempo em que as palavras já não servem. Esse tempo é agora. Esse tempo é hoje. O tempo não volta. O tempo ensina e possibilita fazermos diferentes a cada dia. Por isso que, de uma forma muito inspirada, prestei atenção desde quando Toninho falou sobre o tema que nós íamos abordar hoje. Eu lembrei de Lulu Santos, na música Temos Momentos. E de uma forma iluminada, ele transcreve aquilo que também já nos dá. Quando o Lulu diz, eu vejo a vida melhor no futuro, mas eu vejo ainda por cima de um muro, que eu não já estou lá não. E esse muro ainda é aqui embaixo, é de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais farta e clara. Olha, farta e clara. Repleta de toda satisfação que se tem direito, do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor
numa boa, e que isso valha para qualquer pessoa, que realizar a força que tem no compaixão. E Lulu nos dá o caminho que nós estamos falando. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer muito mais sim, como Jesus dizia, do que não, como Moisés falava. Porque hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte. Vamos viver tudo que há para viver, mas com amor, com os olhos abertos, porque a nova era está ao nosso lado. E corremos o risco, e assim como não conseguimos ver Jesus, não ver um mundo bem melhor que está ao nosso alcance. Boa noite, muita paz.